Você sabe o que é o dom de profecia? Você já recebeu uma profecia e viu o cumprimento dela na sua vida? Sabe para que serve a profecia na vida do homem de Deus? Então fica conosco que é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. O dom de profecia, conforme descrito em 1 Coríntios capítulo 12, é uma dádiva divina que equipa a igreja para edificação, exortação e consolação e nos conecta mais profundamente com Deus e com o seu povo. Então, Marcos, o que é o dom de profecia? A definição bíblica que nós vemos em 1 Coríntios 12, no versículo 10, é que a profecia é um dos dons espirituais que Deus dá a cada membro da igreja, juntamente com outros, como o poder de realizar milagres, discernir espíritos, falar em línguas e interpretá-las. Porém, a profecia se diferencia de outros dons, como a palavra de sabedoria, que é a capacidade de aplicar a verdade divina de maneira prática e sábia e que tem como características o fornecer orientação espiritual e ajudar a entender a vontade de Deus, como, por exemplo, tomar decisões difíceis com sabedoria divina. Se diferencia também da palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento é a revelação sobrenatural de verdades espirituais, fatos ou mistérios, e que tem como características a revelação de verdades ocultas e o entendimento profundo da palavra de Deus. Como exemplos, entender profecias, reconhecer a presença de espíritos malignos e compreender verdades teológicas complexas. A profecia, então, é o falar a palavra de Deus para edificar, consolar e exortar. E tem como características revelar a vontade de Deus e ser focada em Jesus Cristo. Ela tem como propósito edificar a igreja, consolar os crentes e exortar à obediência, levar à obediência. Então, por que nós precisamos saber sobre o dom da profecia nos dias de hoje? Qual a relevância da profecia para a igreja em nossos dias atuais? Para que eu preciso da profecia, Marcos? Para que eu vou buscar o dom de profecia? Quando eu vou usar? Para que eu vou usar? Queridos, a profecia continua sendo relevante para a igreja, pois ela nos ajuda no entendimento da vontade de Deus. Ela fortalece a nossa fé, a nossa esperança. Ela alerta sobre erros e pecados, ela nos corrige, ela nos leva ao arrependimento, assim como foi no caso de Davi. Como vimos em sua história, ela traz edificação, crescimento espiritual, ela traz unidade e fortalecimento da igreja. Ela tem uma grande importância no crescimento espiritual, pois pode nos desafiar, nos encorajar e nos guiar em nossa jornada espiritual, em nossa caminhada espiritual. Ela vai então fazer com que nós possamos enfrentar desafios, para que nós possamos ser encorajados quando nós estamos diante de algo que nós estamos a enfrentar. Ela nos traz coragem, ela vai nos encorajar. É para isso que ela serve, é para isso que nós precisamos dela nos nossos dias atuais. Assim como lá no passado, profetas existiram, continua hoje existindo profetas também do Senhor, profetas sérios, que têm um compromisso com a palavra, que estão baseados naquilo que o Senhor tem revelado a eles. E para que serve o dom de profecia? O dom de profecia, como eu já disse anteriormente, é para a edificação. Ele nos orienta, ele nos guia em decisões importantes, ele fortalece a nossa fé e aprofunda o nosso relacionamento com Deus. Ele traz exortação que nos corrige e nos incentiva a viver vidas melhores, mais piedosas e mais santas. Chama pecadores para a salvação, para o arrependimento, adverte sobre consequências espirituais do nosso modo de viver. Quem nunca, de repente, precisou ser puxado a orelha por alguma coisa que estava fazendo de errado? Trazendo para a nossa vida cotidiana, para a nossa vida como família, quantas vezes os nossos pais já tiveram que nos corrigir, quantas vezes os nossos pais tiveram que nos repreender, mas não porque ele nos odiava, não porque eles não nos queriam bem, mas porque ele nos amava e queria que nós estivéssemos andando de forma correta, nos levando outra vez ao caminho de volta, nos mostrando o que era certo a fazer. É por isso que nossos pais nos corrigiam. E assim Deus também é para conosco. E através da profecia nós recebemos advertências para que nós possamos corrigir a nossa rota, para que nós possamos voltar ao caminho original, para que nós possamos fazer aquilo que o Senhor tem determinado para nós, para que nós possamos estar dentro da vontade do Senhor. E nós ainda temos também o benefício de, através da profecia, sermos consolados. A consolação do Senhor que nos traz conforto, que nos traz esperança em tempos de dificuldades. No momento de dificuldade, no momento de luta, o Senhor nos traz consolo, o Senhor nos traz o conforto, o Senhor nos dá esperança, o Senhor nos traz paz, a paz que excede todo entendimento, como nos diz a sua palavra também em Filipenses 4:7.
Como eu posso então receber, Marcos? Como eu posso me apossar ou receber na minha vida? Como é que eu posso ter isso? Como é que eu faço para buscar o dom de profecia? Como todos os outros dons, queridos. Assim como todos os outros demais. Para nós obtermos, para nós recebermos um dom, nós precisamos, em primeiro lugar, buscar a Deus em oração, em intimidade com Deus. Nós precisamos desenvolver os nossos dons espirituais através do estudo da Bíblia, da oração, da participação ativa na vida da igreja, com o povo de Deus, no meio da igreja. Lembrando sempre, queridos, que todos os dons espirituais, incluindo o dom da profecia, trabalham juntos para o bem da igreja. E que o amor deve ser a motivação por trás de todos os dons. Deva ser o amor a motivação por trás de todos os dons espirituais. Eles foram dados para servir a igreja, para servir a noiva de Cristo, sempre exaltando a Deus e não ao possuidor do dom, seja ele qual for o dom. Ele é para exaltar ao Senhor nosso Deus. Nos versículos 4, 5, 6 e 7 do capítulo 12 de 1 Coríntios nós lemos: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Nós devemos, então, dar ao Senhor a glória, dar ao Senhor a exaltação pelos dons que nós recebemos dEle, porque vem dEle. Não devemos nos gloriar ou nos exaltar por termos este ou aquele dom, mas devemos sempre glorificar e exaltar a Deus por aquilo que Ele faz em sua igreja, usando a cada um com seus diferentes dons e ministérios. E eu concluo essa palavra incentivando você a buscar o Espírito Santo e a desenvolver seus dons espirituais. Que mediante a tudo que você tem ouvido durante a série de ministrações sobre os dons espirituais, você possa não se conformar com a zona de conforto, que você não se sinta confortável em ficar apenas vindo à igreja e recebendo, vindo à igreja e sendo servido, mas que você possa, sobre tudo isso, pensar, refletir e buscar no Senhor como você pode usar os seus dons para servir a Deus e ao seu próximo, ao seu irmão, servir a igreja. Busque os dons, esteja em oração com o Senhor, em contato com o Pai, para que os seus dons sejam desenvolvidos, para que você possa servir a igreja do Senhor, para que o seu dom possa servir ao seu irmão, para que você possa fazer isso, o uso do seu dom para o bem da igreja, para o bem comum, para a edificação, seja qual for o seu dom, que você possa buscar em Deus, desenvolver isso, para estar servindo ao corpo de Cristo, para estar servindo a igreja de Cristo com o seu dom. O que eu tinha para trazer a vocês a respeito da profecia hoje é isso. E eu quero encerrar esse tempo fazendo uma oração pedindo ao Espírito Santo para que Ele conceda a cada um de nós os dons necessários para que haja a edificação da igreja. Amém? Que você aí na sua casa, ore comigo neste momento, para que o Senhor possa nos fazer, possa conceder a cada um de nós, possa nos dar os dons para que nós possamos usar para a edificação da igreja. Espírito Santo de Deus, nós oramos nesta hora, porque o Senhor tem nos mostrado através da sua palavra os dons espirituais dos quais nós podemos buscar e dos quais nós podemos ter em nossas vidas para a edificação da igreja. Sejam eles quais forem os dons, Pai, que nós possamos realmente buscar e termos intimidade com o Senhor para receber aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Seja o Espírito, Senhor querido, que vai trazer a revelação, seja o dom de línguas, seja a interpretação de línguas, seja a fé, seja a sabedoria, a palavra de conhecimento ou a profecia, como eu falei nessa noite. Pai, aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós e para cada um dos meus irmãos, que o Senhor possa conceder a cada um deles e trazer aos nossos corações o desejo de buscarmos. Que nós não possamos, ó Deus, que nós não fiquemos e que nós não sejamos conformados com aquilo que nós já temos, mas que nós possamos buscar mais no Senhor, para obter aquilo que o Senhor tem reservado como os dons espirituais, como cada um desses dons. Aquilo que o Senhor tem reservado para mim, para a minha casa, para os meus irmãos que estão em casa nessa noite. Que o Senhor possa, Senhor amado, realmente trazer e conceder a cada um, para que eles possam usar, para glorificar e exaltar o seu nome, Pai querido, servindo a Ti e servindo ao seu próximo, em nome de Jesus. Eu oro assim, Pai, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E é isso aí, queridos. Deus te abençoe, tenha uma boa noite de descanso, que você possa permanecer firme, buscando sempre no Senhor aquilo que Ele tem reservado
reservado para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Em nome de Jesus. Um abraço, fica na paz. Deus te abençoe. Se você tem sido abençoado pelos nossos cultos, se a palavra tem falado ao seu coração e tem gerado mudanças e experiências em você e sua família, e você deseja ser um ofertante ou dizimista, semeando financeiramente no reino de Deus através desse ministério, poderá fazer por meio das nossas contas bancárias, por transferência ou Pix, CNPJ, usando os dados bancários que estão aparecendo na sua tela. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Seja abençoado em nome de Jesus. Palmas!